E o nosso assunto aqui hoje comigo é um pouquinho sobre segurança digital, né? Então, para a gente quebrar um pouquinho o clima, porque quando a gente fala sempre em segurança, parece que fica mais pesado, né? Aquela coisa mais chata, vem falar de leis, o que pode e o que não pode ser feito. Eu trouxe uma tirinha para vocês, olha só. Antigamente se falava o quê? Na Idade Média, prova que me ame. Então, mate um dragão, 4 ursos e uma baleia. Na década de 30, prova que me ame. Peça minha mão em casamento para o papai. Nos dias atuais, essa tirinha ainda é um pouco antiga, porque ela diz prova que me ame, coloque namorando no Orkut. Hoje em dia não é nem mais no Facebook, né? Diga que me ama pelo WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Por quê? Nós temos mudança de cultura, nós temos aí a garotada que já nasce, vocês já cansaram de escutar isso, mas que já são os nativos digitais. A colega Solange, uma vez, na palestra dela, ela sempre coloca que nós somos a última geração analógica, né? E eu gostei disso, eu acho interessante, porque é verdade, nós somos da última geração analógica. O meu filho tem 5 anos, com 2 aninhos e pouco, ele ia na televisão, ele queria passar as imagens com o dedinho. Não é, mas eu tenho essa preocupação de não deixá-lo o tempo todo com tecnologia, só com o iPad na mão ou tudo mais. Eu me preocupo em trazer brincadeiras que nós tenhamos participação física, né? Não apenas na tecnologia. Mas é inerente à nossa vida hoje, não tem como fugir, não tem como eu deixá-lo, não tem como eu excluí-lo dessa realidade. Por isso que é importante que nós pensemos em como trabalhar isso nas escolas de forma segura. Né? Por quê? Porque tudo na vida tem o bem e tem o mal, tem o lado positivo e tem o lado negativo. E com a tecnologia não poderia ser diferente, não é mesmo? Então, olha só, nós temos no positivo várias, não se limita ao que eu estou colocando aqui, mas poder de disseminação que é muito grande, né? Comunicação em tempo real, comunicação com o mundo inteiro, na verdade, ao nosso alcance, rapidez, sistemas robustos e colaborativos. Nós tivemos aqui, até mesmo pelo próprio exemplo trazido pela Solange, o uso da tecnologia no ambiente educacional, mobilidade, registros do momento rapidamente, ou seja, estamos aqui, se eu quiser tirar uma foto aqui de cima de vocês e já publicar isso, é na hora. Então, é tudo muito rápido, né? Educação conectada, o mundo a seu alcance. Mas nós temos também a questão da fama e popularidade. E aí é que pega um pouquinho quando a gente entra no assunto dos adolescentes, dos jovens e das crianças. Não, eu posso dizer que não exclusivamente dos jovens, né? Porque os adultos também passam por essa situação. Mas, enfim, porém, tudo que foi criado para o bem também foi utilizado para o mal. Exemplo, o avião não foi criado para a guerra. No entanto, ele é utilizado para a guerra. A pólvora também, não é necessariamente que tenha sido criado para coisas ruins, e foi utilizada também em armas de fogo, enfim, para situações negativas, né? O gravador de DVD, quando foi criado, a empresa que criou foi processada. Por quê? Por pirataria, porque eles criaram um equipamento que permitia a pirataria. Mas será que seria justo? Será que eles criaram esse equipamento para a prática de pirataria? Ou quem faz uso errado desse equipamento é o homem? Né? Eu fico com a segunda opção, porque eu posso utilizá-lo para o bem, eu posso fazer cópia daquilo que é lícito, daquilo que é permitido, e não necessariamente daquilo que a lei não permite, ou daquilo que pertence a terceiros, não é mesmo? Eu trouxe alguns exemplos de situações cotidianas, mas antes de começar a citá-los, eu vou fazer uma pergunta, porque muitas pessoas aqui eu ainda não tive contato direto, em palestras e tudo mais. Mas, como bons educadores, eu pergunto para vocês, o que é viver numa sociedade conectada? Alguém se habilita? O que é viver numa sociedade conectada? Tirando a Solange, que acabou de falar trazer vários exemplos, né? As duas Solanges, na verdade. O que é viver, gente, numa sociedade conectada? Alguém me dá exemplo? Mas são educadores quietinhos aqui, hein? Eu, como uma boa pedagoga, gosto de interagir, não gosto de falar sozinha. Ninguém vai se habilitar? Bom, eu entendo, eu vejo, meu ponto de vista, viver numa sociedade conectada é fazer alguma coisa e não ter tempo de se arrepender. Alguém aqui já mandou e-mail para a pessoa errada? Com certeza, muitos já mandaram. Não posso dizer 100%, todos aqui, olha, mas eu estou vendo várias
cabeças fazendo assim, e posso dizer que eu também já mandei e-mail para a pessoa errada. Por mais que, né, eu trabalhe com isso, eu presto atenção, hoje eu presto muito mais atenção do que eu prestava antes, justamente por conhecer esses incidentes, mas aí tudo depende de quem você é, o que você disse e para quem foi parar esse e-mail, né? Então, imagina você falar eu te amo e vai para o marido errado, já ferrou em casa, né? Ou você fala mal do chefe e o e-mail vai para o chefe. É impossível de acontecer? Não, não é. Já teve casos de empresas que a pessoa mandou e-mail errado e foi para o grupo todos. Então, na época, a moça recebeu uma foto do Giannichini seminu e ela quis compartilhar com as amigas de trabalho, e só que ela mandou errado, foi para o grupo todos. E o nome já diz, todos, é todo mundo mesmo, né? Incluindo o presidente da empresa, vice-presidente, diretoria e tudo mais. Então, isso gerou demissão por justa causa para essa moça. E todos que compartilharam esse e-mail. Por que eu trago esse exemplo? Pelo mesmo motivo que esse aqui. Por exemplo, o Anthony Weiner, ele foi vereador em Nova York e ele perdeu o cargo dele em menos de 30 dias. Porque ele mandou uma foto para uma moça de cueca, samba canção. E essa moça, obviamente, não sabe, se até se era da oposição, se não era. Enfim, virou um escândalo. A princípio, ele disse, a primeira desculpa dele foi de que não fui eu, minha máquina foi invadida, foi hacker. E depois alguém contou para ele que não adianta só alegar que foi uma invasão, não adianta colocar a culpa em terceiros, porque perito comprova. O perito, ele vai, o próprio nome já diz, né, vai periciar, vai examinar aquela máquina, ele vai levantar e vai nos apresentar as provas ali coletadas. Então, se você foi invadido ou não, a perícia comprova. Então, já teve caso também de pessoas que alegaram invasão e tinha até um sistema, um softwarezinho instalado, só que era um software que não funcionava. Então, provavelmente a própria pessoa pode ter instalado, sabe-se o quê, mas não tinha como alegar que foi o software porque ele não funcionava. Então, esse aqui, o rapaz, em menos de 30 dias, ele acabou perdendo o cargo que, com certeza, ele demorou alguns anos para conquistar, né? Alguns exemplos no nosso meio, por exemplo, educacional. Olha só, USP demite professor por plágio em pesquisa. Ministra da Educação da Alemanha perde título de doutora por ter plagiado tese. Não é exclusividade do Brasil, não é exclusividade da Alemanha, mas sim é uma questão mundial, ou mundialmente conhecida, né? Direitos autorais, plágio. Então, a tecnologia facilita que as pessoas encontrem conteúdos, facilita que possamos utilizar conteúdos, mas o que nós precisamos lidar em sala de aula e mostrar e trabalhar essa cultura para os alunos é que nós podemos trabalhar isso de forma correta. Eu posso sim pesquisar na internet, eu posso usar esse conteúdo, mas não o copy and paste, não copiar e colar, mas eu posso usá-lo como uma crítica ou como uma inspiração, e em cima desse conteúdo eu ter a minha própria produção, né? Desenvolver o meu material. Mas, enfim, ficou mais fácil fazer, mas também ficou mais fácil de se provar e mais fácil de ser pego, né? Então, a tecnologia facilita em todos os sentidos. Esse aqui também foi um caso conhecido no ano passado, 2014, de uma professora que estava no aeroporto e ela tirou foto de um rapaz qualquer que estava na lanchonete porque ele estava de regata, bermuda e chinela havaiana, né? Então, ela escreveu a seguinte frase, aeroporto ou rodoviária? E aí gerou-se uma polêmica, gerou um problema, porque todos começaram a levar para o lado de que ela quis dizer que aeroporto é para rico. Então, ela foi afastada do cargo. Então, mais uma vez, eu mostro um exemplo de que, independente da questão legal, é crime, não é? É racismo, é preconceito, seja o que for, nossas ações geram consequências. A questão pessoal e profissional, elas têm um limite muito tênue, e nem sempre nós conseguimos identificar isso é profissional, isso é pessoal. E mesmo quando conseguimos, com certeza, o que você faz na vida pessoal influencia e interfere na sua vida profissional. E o que você faz na sua vida profissional, né, são os dois lados, também influencia e interfere na sua vida pessoal, porque estão juntos, caminham lado a lado. É um casamento, não tem como desassociar.
Então, outro dia eu estava conversando com um jornalista e ele colocou para mim o seguinte, não, que a opinião dele, enquanto pessoa, era uma. Mas, pela revista, ele tinha que escrever outra coisa, era uma outra situação em relação ao mesmo fato. Aí ele colocou para mim, ele pontuou o seguinte, no meu blog eu escrevo o que eu quero. No espaço, na matéria da revista, eu tenho que escrever do jeito que deve ser. Aí eu questionei, né? Porque eu falei, mas escuta, como que você se identifica no seu blog? Não é fulano de tal, que trabalha na mídia tal, da revista tal? Sim. Então, que diferença vai fazer? Você está dizendo, é a sua opinião. Então, você tem duas opiniões. Que crédito você vai passar para o leitor se você tem 2 espaços com opiniões diferentes, né, da mesma pessoa? Então, fica um pouquinho complicado. Americano é preso por extorsão, né, site de pornografia de vingança. Eu diria para vocês que hoje isso aqui é top no escritório, situação de pessoa física, né? Pessoa jurídica, os problemas são outros, e vou chegar neles na instituição de ensino. Mas isso aqui acaba afetando a instituição de ensino. Por quê? Nós temos 2 perfis, né? O adulto, normalmente, é pornografia de vingança, porque aqueles momentos íntimos que podem ser fotografados ou filmados, num momento de desacordo, desafeto, brigou, separou, um quer se vingar do outro e acaba publicando e divulgando essa imagem. É muito comum. Quando a gente fala de adolescente, o perfil muda um pouquinho. E isso tem sido um grande problema nas escolas, né? Por quê? Quando a gente fala do jovem, normalmente não é por vingança, mas eles querem se vangloriar. Então, a menina que se tira uma foto, a menina que se filma, normalmente, né? Temos casos, sim, de que o menino é que filmou, mas, normalmente, ela se tira e manda para o garoto. E o que esse garoto faz? Ele se acha o bom, o gostosão, e ele dissemina. E nós podemos até recriminar, dizer, não, ele, né, taxá-lo de criminoso, porque criminoso nem é o termo correto quando nós falamos do menor de 18 anos, mas, enfim, nós podemos taxá-lo. Será que eles estão preparados para esse cenário? O que a mídia da televisão mostra para eles? O que passa? Quais são os valores que estão sendo trabalhados com esses jovens, né? Então, o que eu percebo hoje é que ainda existe um pouquinho assim de falta de respeito e um pouquinho de, né, essa questão de valores. Quais são os valores realmente que eu tenho dentro de casa? Eu vejo umas discussões, eu tenho alta discussão às vezes com um colega advogado, porque eles chegam, para eles é tudo muito fácil, né? A culpa é dos pais e pronto. Ou chega de outro lado e fala, não, a culpa é da escola. E eu digo o seguinte, não, a culpa não é de ninguém, mas nós temos que trabalhar em conjunto para termos um cenário positivo, porque o amanhã nós não sabemos o que vai acontecer se continuar dessa forma. Se os jovens e adultos continuarem pensando que a internet é uma terra sem lei e que eu posso fazer o que eu quiser, que divulgar fotos dos outros, vídeos, não tem problema nenhum. E aí nós temos várias situações que eu vou passar para vocês, desde uso de imagem, a pornografia infantil, né? Porque esse caso que eu mencionei é pornografia infantil. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, independente de ser um menor que encaminhou essa imagem. E por que isso tem a ver com a escola? Né? Se o menino aqui divulgou, normalmente isso impacta dentro da escola. Normalmente isso gera polêmica, isso gera consequências no ambiente educacional. Por quê? No dia seguinte a menina passa, está todo mundo lá tirando um sarro dela. Todas as meninas se juntam, porque, eu volto a dizer, o comum é isso. A menina que não devia ter mandado a foto, mas dali 1 mês, 3 meses, tem outra menininha que também está mandando. É fácil, né, tirar a primeira pedra, falar dos outros, mas quem está no lugar, né, nós não podemos julgar nesse sentido. Mas o que diz a lei? O que diz a lei? Pornografia infantil. Então, é crime para o adulto, chama-se ato infracional quando praticado pelo menor de 18 anos. Então, e será que nós estamos preparados para esse cenário? Será que as escolas estão preparadas? Será que os pais estão preparados? Será que essa garotada está preparada? Né? Então, a cara é bem de susto mesmo, porque é uma situação assustadora. Mas, no sentido, gente, eu quero deixar muito claro, né? Em nenhum momento minha intenção é inibir o uso de tecnologia. Pelo contrário, eu sou
totalmente adepta. Eu sou aquela pessoa que dificilmente vou ao banco, eu faço tudo online. E olha que eu trabalho com casos também relacionados à fraude bancária. Então, eu acho que o importante é pensarmos que existem formas de prevenção. Então, não temos como fugir, nós temos que fazer uso da tecnologia nas escolas, temos que fazer uso de tablets, de celular, de todas as tecnologias disponíveis, mas nós temos que ter planejamento, nós temos que ter metas, nós temos que saber aonde nós queremos chegar e como chegar até lá. Porque se nós apenas implementarmos o projeto no sentido, comprei, existe isso e aquilo, pronto, e deixa na mão, isso não vai dar certo. Né? Então, nós precisamos, sim, de objetivos, traçar objetivos e planejamento. Então, nesse cenário, o que é comum, e eu até fazendo um comparativo, né, começando de casa, mas olha só, o que os pais normalmente acham? Que o filho está seguro no computador, ele acha que pode ser ilícito monitorar o próprio filho. Muitos pais me perguntam, mas não é invasão de privacidade? Eu posso monitorar meu filho? Né? Não é invasão de privacidade. Também comete erros por falta de conhecimento, é sempre o último a saber. Né? E um pouquinho disso passa para os professores também. Ele acaba sendo... Aliás, não, minto, eu acho que não. Algumas coisas o professor até é o primeiro a saber, porque ele está em sala de aula, ele pode observar, e às vezes tem aluno que ele é mais chegado àquele professor, e ele até traz um determinado problema para esse professor, que não tem nada a ver com tecnologia. Mas ele tem aquela afinidade, então ele acaba levando esse problema para o professor. O filho, o que ele pensa? Né? Ele acha que tudo sabe, não reconhece os valores e limite, não percebe o perigo e só conhece os seus direitos. Então, é impressionante quando eu chego a primeira vez numa escola, como os alunos sabem que têm o direito à liberdade de expressão. Sempre que eu vou falar alguma coisa sobre, né, a questão de racismo, preconceito, ofensas, né, crimes contra a honra, mas e o meu direito à liberdade de expressão? Então, é liberdade com responsabilidade de expressão. E é isso que nós precisamos aproveitar cada momento em sala de aula para dar essas gotinhas, porque nós somos exemplos, mas além de ter projeto estruturado sobre ética e cidadania digital, toda a disciplina, toda a área do conhecimento, ou área do saber, não importa, todo momento é momento de se plantar uma sementinha e tocar no assunto, e trabalhar valores, e trabalhar as questões que envolvem responsabilidade. Né? E a gente tem esse problema também, que é dos 15 minutos de fama. A garotada quer estar na internet, eles querem ser famosos, eles querem curtidas, e muitas vezes para eles não importa o motivo. Mas eles não têm a noção ainda do que isso pode refletir, o que pode ocasionar no futuro para a vida deles. Né? Então, de repente, uma publicada, lembra que eu falei para vocês o que é viver numa sociedade conectada, fazer alguma coisa e não ter tempo de se arrepender? Por quê? Porque um conteúdo publicado, ele é disseminado. Você não tem mais gestão sobre esse conteúdo. Então, aí, como advogado, eu digo para vocês, a gente consegue tirar uma determinada página, um determinado vídeo ou foto? Sim. Nós entramos com processo, conseguimos retirar, desde que tenha embasamento legal, seja um conteúdo ofensivo, uma foto não autorizada? Sim. Mas eu tenho que saber onde está. Esse mesmo conteúdo que foi disseminado, nós não temos o controle. Dali uns meses, ele aparece de novo online. Ou quem passou por e-mail, quem compartilhou. Então, essa gestão não é possível. Né? Então, a gente consegue, sim, retirar aquilo que nós sabemos e conhecemos. Então, na sociedade digital, é mais fácil fazer, mas também é mais fácil de se provar. Tudo prova, nem tudo é o que parece. Vocês já ouviram falar em engenharia social? Quem já ouviu falar em engenharia social aqui? Então, engenharia social, eu diria que é a arte de enganar. Né? Então, aquela situação que todos devem conhecer, que ficou famosa, que os bandidos ligavam e forjavam, né? Diziam que tinha alguém gritando do lado, falando, mãe, pai, e eles pediam resgate, dizendo que sequestraram o filho. Isso é engenharia social, é enganar a outra parte. Então, não é exclusivo de tecnologia, mas a tecnologia é utilizada fortemente para essa prática. Então, aqueles e-mails, do correio, a operadora de celular,
clique aqui. Né? Eu tive uma consulta de uma moça que ela assumiu todo o dinheiro dela da poupança e, antigamente, sumiu o dinheiro, o banco tinha que pagar, ele era obrigado a ressarcir. Atualmente, não. Atualmente, é determinado, o banco pode pedir até perícia do computador do consumidor, do usuário, na verdade, porque se ele contribuiu, ou se ele foi negligente, não tem um antivírus, não atualiza o antivírus, o banco, e isso ficar comprovado que contribuiu para a ocorrência, o banco não é mais obrigado a ressarcir. Né? Então, essa moça, eu expliquei isso para ela, ela falou, então vai ser difícil, porque ela recebeu um e-mail e passou todas as chaves de segurança do banco, são 60 e poucas chaves, nome, CPF, RG, número da conta e a senha. Quer dizer, ela passou tudo. Aí eu falei, olha, senhora, a única chance que você teria de conseguir ser ressarcida, no meu entendimento, é se a senhora for de certa idade, não tiver conhecimento de tecnologia, se viu forçada a usar. Eu falei, a única chance que eu vejo, e mesmo assim eu não aconselho, fica a seu critério, né? Mas não é uma causa que eu gostaria de levar para frente. Mas, enfim, aí ela me disse, além de ser jovem, ela trabalha com informática. Não posso citar nome, né? Mas ela trabalha com informática em local até onde eu já fiz palestra. Então, não tem desculpa para a pessoa dizer, nunca ouvi falar. Né? Então, por isso que nós precisamos ficar atentos. Né? Preocupações. Quando os jovens acham que na internet tudo pode, é uma terra sem lei, invadir sistema é engraçado, né? Ofender é engraçado, invadir sistema é sinal de grandeza, é sinal de poder. E hoje, invadir um dispositivo é crime. A famosa e popular, né, o nome popular da lei, Lei Carolina Dickmann, mas quando invadir um sistema, um dispositivo para fins de obter essa informação, disseminar, para fins, digamos, né, contrários ao que se espera, é crime previsto em lei. Antes dessa lei ser homologada, você tinha apenas o processo civil, porque são coisas distintas. Processo civil, normalmente, indenização, financeiro. Processo penal é realmente aquela penalização, né? A pessoa tem que pagar, de alguma forma, seja por prisão, reclusão, prestação de serviço à comunidade ou multa. Mas, enfim. E o que é interessante que as pessoas precisam saber e normalmente não sabem é que nós não podemos alegar desconhecimento da lei. Então, e tem uma historinha também que eu conto, várias palestras, é antiga, mas vale a pena, eu acho que para vocês também cabe. Mas um rapaz queria se matar e ele criou um fórum pedindo ajuda. Mas não ajuda para não se matar, para saber como se matar. E sabe que o povo brasileiro é caloroso, né? Ele gosta de ajudar nos momentos bons e ruins da vida. Então, choveu mensagem. E esse caso ficou famoso porque tinha participação de um bombeiro. Então, faz isso, faz aquilo, faz assado, se tranca no banheiro, cuidado com o vizinho, e eis que o rapaz realmente veio a falecer. Então, o que as pessoas não sabem, quem deixou a sua mensagem nesse fórum, é que artigo 122 do Código Penal, instigar ao suicídio é crime. Não adianta, então, eu contei essa história justamente para exemplificar, que não adianta chegar num processo ou no inquérito policial e dizer, eu não sabia que instigar ao suicídio é crime. Você instigou, então terá a sua parcela de responsabilidade. Né? E é isso, e assim para toda e qualquer situação da vida. Normalmente as pessoas não sabem também que não existe anonimato absoluto na internet. Existe, até existe, para aquelas pessoas que conseguem mascarar IP, que conseguem técnicas avançadas para se esconder. Mas o usuário comum, normalmente ele acha que criar um perfil falso, um e-mail falso, ele se escondeu. Ele pode ofender, ele pode fazer uma montagem com a foto, repassar. Né? Então, eu já tive caso dentro de instituição de ensino, onde uma pessoa, lembra que eu falei, não é só a exclusividade do adolescente, mas onde uma profissional, ela teve sua foto divulgada e alguém mandou isso para a instituição. E dentro da instituição, todo mundo, todos os colegas professores começaram a repassar essa imagem. Né? Então, volto a dizer, por mais que seja um incidente que teve início fora, ele traz consequências internas. E a instituição tem que tomar providência.
Caso contrário, pode caracterizar ambiente não propício para o trabalho, né? Então, estão todos aqui divulgando a imagem, não existe regras, como que fica? Então, isso precisa ser trabalhado. O que pode acontecer? Então, já me adiantei, né? O menor de 18 anos, quando é crime para o adulto, chama-se ato infracional, se praticado pelo menor de 18 anos. Ele pode ser encaminhado para a vara da infância e da juventude, né? Prestação de serviço à comunidade, são medidas socioeducativas. Então, aquela premissa, ou aquele entendimento do menor de que com ele nada acontece, não é bem assim. Ele pode ser responsabilizado, sim. O que não quer dizer que não tem o processo que envolva os pais, que corre na esfera civil. Então, não é de hoje, e eu deixei isso bem claro lá em cima, porque são exemplos antigos para mostrar que não é o que está acontecendo agora. Isso já vem ocorrendo faz tempo. Professor ofendido pelo Orkut, olha só, obtém indenização de pais. Esse aqui também, o juiz condenou aos pais, os menores, a indenizarem o professor, também por usarem imagens, fazerem montagens. Pais de estudantes terão que indenizar a vítima de bullying. E nós tivemos, aproveitando o gancho, se eu não me engano, dia 6 de novembro, foi aprovado a lei que institui Programa de Prevenção ao Bullying. Na verdade, a lei, ela traz o quê? Ela traz um conceito de bullying, o que é o bullying perante a lei, mas ela não traz penalidade, né? Ela institui programa, e ela diz que as escolas devem criar e implementar programas anti-bullying. Então, agora, gente, entrando em vigor a lei, as escolas têm por obrigação planejar e implementar programas que incentivem, né, que previnam, na verdade, a prática de bullying e incentivem a conduta correta, a conduta harmoniosa. Agora, eu diria que o ideal seria que não precisássemos de uma lei para isso, né? Que isso já fosse comum no dia a dia de todos. Mas eu deixo uma sementinha aqui também, que eu acho que não tem que ser apenas em relação ao bullying. Isso tem que ser para tudo. Nós estamos falando de ética e cidadania, né? Então, não só apenas a prática de bullying, mas o uso responsável, o uso ético, o uso legal dos recursos digitais, o uso, a comunicação correta entre os amigos, aquela harmonia de relacionamento. Uma outra questão que sempre surge no assunto de educação é o que é público e o que é privado, né? Então, olha só, ao publicar uma foto, quando é público, quando é privado? Isso é público? Eu publiquei uma foto minha. O que pode ser feito com essa foto? Todo mundo pode usar? Se alguém quiser copiar essa foto e sair publicando, já teve caso, gente, de pegarem foto de qualquer um na internet para ilustrar matéria jornalística. Então, era uma matéria que falava sobre invasão de sistemas, sobre fraude, tá? E aí pegaram a foto de um rapaz e colocaram para ilustrar essa matéria. O que aconteceu? Começaram a achar que esse rapaz era quem burlou o sistema, né, quem praticou a fraude. Então, além de uso sem autorização, isso gerou um dano à imagem dessa pessoa, o que pode vir a gerar uma indenização. Então, quando devo me preocupar com direitos autorais e uso de imagem? A minha resposta é sempre. Eu acho que a Solange já deixou um ótimo exemplo aqui de que em sala de aula já deve existir essa preocupação. Em primeiro lugar, o professor tem que ser exemplo. Em segundo lugar, aí sim ele vai poder cobrar, ele pode ensinar e cobrar os seus alunos. Como citar a fonte, porque enquanto é fins educacionais, embora a lei não traga a exclusão para fins educacionais, ela não diz expressamente, né? Ela fala o quê? O apanhado de aula, ela tem questões específicas, ela não justifica o uso educacional de forma que eu posso pegar o que quiser e usar da forma que eu quiser, né? Então, eu preciso, sim, educar nesse sentido, ensinar, na verdade, né? E começar a criar cultura do uso de citar a fonte, de fazer a pesquisa de forma correta e tudo mais, né? De mencionar, de pedir autorização a publicar uma foto, porque é muito comum, nós mesmos temos esse costume, né? Reunimos aqui, tira foto, vamos publicar. Eu sempre pergunto, pessoal, posso publicar? Apesar que hoje eu publiquei uma sem autorização, viu, Solange? Eu tirei foto sua e publiquei. Mas a gente já está acostumada, né? Nesses eventos a gente tira foto e publica.
Mas a gente tem que conhecer de quem você está publicando, você tem que saber se ela costuma publicar ou não, se ela permite ou não. E como fica a questão das empresas? E aí eu bato numa teclinha, porque a instituição de ensino, ela não deixa de ser empresa. Vejam bem, eu estou falando isso pelo olhar jurídico. Ela não deixa de ser uma empresa porque ela tem responsabilidades. Ela tem a missão educacional, que vem em primeiro lugar, mas ela tem o lado empresa porque ela precisa sobreviver e ela tem as suas responsabilidades. Então, olha só, ela tem responsabilidade objetiva pelos recursos que ela disponibiliza, tá? Olha só, artigo 932 do Código Civil, o empregador são também responsáveis pela reparação civil, o empregador, né, pelo seu empregado, e tem... Opa! E aqui, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo que para fins educacionais. Ou seja, a escola tem responsabilidade objetiva não apenas pelo colaborador, mas também pelos seus alunos. Isso quer dizer que no uso incorreto, uso indevido, que venha a gerar dano a terceiros, né, daquela tecnologia que ela disponibilizou, ela poderá vir ser responsabilizada. Okay? Por isso que temos que ter, não só por isso, né, eu volto a dizer, primeiro pela missão educacional, mas também por uma questão de prevenção de responsabilidade, tem que existir planejamento. O ECA, né, que ele fala o quê? Adquirir, possuir ou armazenar fotos, gente, menores de 18 anos. Lembra que eu falei, usei o exemplo, que eu falei da garotada que anda se tirando foto e disseminando? Ah, mas eu sou menor. Não importa, olha só, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que adquirir, possuir ou armazenar. Então, se é crime para o adulto, o ato infracional para o menor. O adulto recebeu foto, o que ele vai fazer? Vai repassar? Não, tem que deletar, tem que excluir essas imagens. Porque diz aqui até armazenar. O simples fato de armazenar já acarreta responsabilidade, ok? Então, nós temos várias situações em relação à legislação que envolvem tecnologia. Exemplificando também calúnia, injúria, difamação, uma ameaça. Eu falei para vocês da lei que institui prevenção, a questão de prevenção ao bullying. Ela não tipifica, ela não diz, ela não traz penalidade, né? Então, como que fica hoje a prática do bullying ou cyberbullying? Normalmente, os atos que envolvem o bullying ou cyberbullying, eles são encontrados aqui. Calúnia, injúria, difamação, ameaça. Quando é bullying realmente, que chega a vias de fato, a bater, porque muitas vezes chega até a briga e tudo mais. Nós temos até lesão corporal. Então, tudo depende da ação envolvida nessa prática do bullying e na prática do cyberbullying. Okay? Direito de imagem, previsto na Constituição Federal. Então, volto a dizer, preciso sim de autorização. As escolas normalmente já têm previsão no contrato em relação, posso ou não posso, né? Pode ou não usar a imagem do aluno, já tem que ter previsão contratual. O mesmo se aplica em relação à imagem do professor, dos seus colaboradores, temos que ter previsão contratual. A questão da liberdade de expressão, é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. Por que se veda o anonimato? Eu falo o que eu quero, você pode falar o que você quiser, mas você tem que se identificar por quê? Tem que ser identificado porque você responde pelos seus atos. Então, se em nome da liberdade de expressão, você cometer algum daqueles crimes que eu mostrei, calúnia, injúria, difamação, ameaça, seja o que for, você vai responder por isso. Eu não posso extrapolar o meu direito e invadir o direito do próximo. Então, já que estamos falando em liberdade de expressão, como fica a questão do curtir? O que vocês acham? Curtir pode gerar responsabilidade? Quem acha que gera responsabilidade? Curtir gera responsabilidade. Compartilhar gera responsabilidade. Tá? Você assina como você diz que concorda com aquilo. Então, eu mesma, às vezes, tinha o hábito de pegar, e às vezes ainda acontece, aparece uma matéria, o título dela é legal, muito legal, tem alguma frase ali embaixo, eu já gostei, eu acabo curtindo, ou acabo compartilhando. E muitas vezes isso é um risco, porque se dentro dessa matéria, a gente sabe até que o jornalista muitas vezes faz uma chamada legal, e dentro dela, ela diz o oposto até, né?
Então, por isso que nós temos que tomar cuidado. Já ocorreram até demissão por justa causa pelo simples fato de curtir. É que, na verdade, eu usei a palavra simples, é o simples, o ato de curtir, né? Mas a consequência, o que ele quer dizer, pode não ser simples. Nesse caso, a pessoa curtiu um comunicado, uma publicação do concorrente, onde falava mal da própria empresa onde ele trabalhava. Então, isso acabou gerando consequências no âmbito trabalhista, né? E a garotada não é diferente. Então, recebeu, eles compartilham, acharam engraçado, compartilhou e tudo mais. O que nós temos em relação à lei que mudou nos últimos 2 anos, quando nós falamos em tecnologia? O Marco Civil, temos lei anticorrupção, a lei Carolina Dickmann, que eu me adiantei, e decreto do e-commerce. O que isso tudo tem a ver com as escolas? O Marco Civil, porque ele regulamenta, ele fala sobre a guarda de dados. Então, eu não vou entrar especificamente nessas situações, mas só uma passada geral para entender por quê, né? Mas, por exemplo, o provedor de aplicativo ou provedor de conexão, ele tem que fazer a guarda dos dados que identificam o usuário. Todas as escolas hoje, ou a maioria, tem um portal. Os alunos têm um login e uma senha. Então, ela passa a ser um provedor de aplicativo. Se ela é um provedor de aplicativo, ela tem que fazer a guarda, ela tem que fazer a gestão, ela tem que proteger os dados de todos que fazem acesso a esse aplicativo. Porque ele pode vir a ocorrer até uma demanda em juízo e a escola ter que entregar essas informações. A lei anticorrupção, porque institui que quem tem relacionamento com a administração pública tem que ter ações preventivas. E isso inclui, não só nas ações preventivas, mas investigatórias, controles tecnológicos. A lei Carolina Dickmann, que eu falei, e o decreto do e-commerce. Então, a escola que vende curso online, ela tem que estar sob o guarda-chuva também do decreto do e-commerce. Okay? Então, incidentes comuns, eu também não vou ficar lendo tudo, vou dar uma pincelada só, né? Mas o que acontece normalmente no dia a dia das instituições de ensino? Eu tenho desde tentativa de invasão, que é comum para qualquer empresa, independente de ser escola, universidade ou não, mas eu tenho também o quê? Alteração de dados cadastrais. Já teve caso de universidade, de aluno que invadiu para alterar o status no fim do ano para matriculado, né? Já teve casos de aluno que invadiu para tentar alterar a nota. Tentar não, na época esse caso conseguiu alterar a nota, né? Não foi só uma tentativa, consumou. Mas temos o quê? Vídeo, às vezes vídeos, já tem escolas, instituições, uma universidade recentemente recebeu comunicado da Warner Bros. Porque alguém fez download de vídeo dentro da instituição, né? Então, comigo não acontece. Uma hora acontece. Eu não vou baixar em casa, vou baixar lá na instituição, na escola, porque ninguém vai me pegar. E não é bem assim. Eu diria até que, quando a gente fala de empresa, instituição de ensino, ainda mais quando é conhecida, o alvo fica maior, né? Então, os olhos crescem daquele que pode ter uma situação de oportunidade. Compartilhamento de senha muito comum, compartilhamento de documentos em ambientes externos, repositórios. Então, é muito comum escolas, eles criarem um ambiente de repositório de recursos digitais, mas e recursos que o próprio professor é quem desenvolve. Mas qual é a grande jogada aqui? O que nós temos que estar atentos? Será que esses professores foram preparados? Eu acho excelente, nós temos sim que produzir e temos que incentivar, mas temos que pensar nas questões básicas, envolvendo, por exemplo, direitos autorais e uso de imagem, né? Então, o bacana seria que a instituição possa ter dicas institucionais, realmente, né? Os parâmetros institucionais. Tá? Então, nós temos também casos de sequestro de site, reclamação de aluno pela internet. Quem lida com essas reclamações, quem responde? Teve um caso no interior de uma aluna que reclamou da mensalidade, e o rapaz responsável por responder nas redes sociais, ela era filha de político, né? E ele respondeu o seguinte para ela: e daí? Seu pai é ladrão? E o rapaz estava falando em nome de quem, gente? Da instituição, né? Entre processar a instituição e processar o rapaz, quem será que ela vai escolher? A instituição.
ou pelos dois, porque cabe o processo até em relação aos dois, né? Às vezes a pessoa se sente ofendida realmente, aí ela quer ver que aquela pessoa pague pelo que ela falou. E outras veem uma oportunidade e pode processar a instituição e acabar obtendo aí ou buscando um benefício. Mas, enfim, aqui só para formalizar o que eu falei antes, a instituição de ensino ela tem a missão educacional e ela tem o lado empresarial. O empresarial ela tem que tomar cuidado, tem que arrumar a casa, pensar na questão de segurança da informação, do compliance, fazer gestão de risco, né? Mas e no lado educacional, o que pode ser feito? Eu diria que pensar, né, planejamento com seus alunos, com professores e alunos, e trabalhar, eu diria até que nessa ordem, valores, direitos e deveres. Eu não vou colocar a lei acima de tudo. Eu acho que primeiro está o valor. Primeiro é trabalhar realmente aquela percepção que os nossos alunos têm hoje da vida, a percepção que ele tem do próximo, o que ele busca, o que nós queremos do futuro, né, do nosso futuro em relação ao conjunto. E depois, sim, trabalhar direitos e deveres. Eles têm plena capacidade de entender o que é a lei, o que é a legislação, que ela se aplica, sim, à nossa conduta, o que acontece pela má conduta na internet, né? Eu acho que a gestão de risco não é só uma questão empresarial, a gestão de risco é na vida pessoal, na vida profissional, e isso a gente pode passar, não nesses termos técnicos, né, para o aluno, faça a gestão de risco, não é isso, mas nós temos capacidade de orientá-lo para os riscos que são inerentes à tecnologia. É uma maravilha, vamos usar, mas junto com essas questões positivas, eu posso sim, também de uma forma positiva, alertá-lo dos riscos, para que ele tenha capacidade, para que ele desenvolva, na verdade, habilidades e competências que permitam que ele tome a decisão correta ao se deparar com essas situações. Eu acho que isso é o essencial quando a gente fala num projeto de ética e cidadania digital, tá? Então, educar para o uso responsável dos meios digitais é mais do que prevenção, é nossa missão. Não podemos deixar, nós temos essa oportunidade na mão. Então, eu volto a dizer, não é jogar na mão dos pais, não é os pais jogarem na mão da escola. Eu acho que cada um tem o seu papel, né? E aqui, só para a gente finalizar, eu trouxe algumas frases, na verdade, são trechinhos, eu achei um artigo meu de 2004, para vocês verem que é uma discussão que eu trago e não é de hoje. E se aplica perfeitamente. 2004, nós estamos passando para 2016, mais de 10 anos, né? Então, olha só, que limites devem ser ensinados aos jovens da sociedade digital? Como educar para o uso ético e legal da tecnologia, seja dentro e seja fora da sala de aula? O desafio atual dos professores, dos pais e dos estabelecimentos de ensino é conseguir delimitar claramente quais são os valores que devem reger o uso da internet. Eu não diria só da internet, mas o uso da tecnologia como um todo e da própria tecnologia que a escola disponibiliza para o seu aluno. É preciso abordar esses novos conceitos, mostrar que existem benefícios e, igualmente, perigos na internet, né? Na era da informação, é justamente a informação que não está sendo bem trabalhada, no sentido, né, no quesito segurança, no quesito responsabilidade. A formação do indivíduo deve visar a ampliação dos horizontes e ao estímulo à criatividade, mas tudo isso dentro dos limites éticos. Então, temos sim que estimular, né, mas volto a bater na teclinha dos limites éticos. E, por fim, que o direito digital deve ser aplicado, a escola tem que ter contratos atualizados, tem que fazer revisão do regimento escolar, tem que ter esse olhar também jurídico para a prevenção de incidentes, de contencioso até mesmo. Eu tenho muita gente, eu não advogo contra escolas, porque eu trabalho para escolas, né? Então, normalmente, se eu advogo no contencioso, é a favor da escola. Mas eu advogo muito para pais que nos procuram, não contra a escola, mas, às vezes, a demanda é contra outro coleguinha, nessa situação de divulgação de imagens. E muitos deles, quando chegam para o escritório, querem processar a escola. Então, nós até temos esse trabalho, essa conversa com eles, de mostrar tudo que a escola fez a seu favor, né, fez a favor do próprio filho ou da filha, que ali realmente foi uma situação externa. Mas a tendência, eles sempre querem, né, fica essa questão, a responsabilidade, onde aconteceu, qual foi o impacto, e o que a escola fez, muitas vezes ela não tem culpa,
mas ela poderia também ter evitado, né? Ela poderia minimizar aquele dano com algumas ações educacionais. Tá? E eu vou deixar 3 perguntinhas para a gente fechar. O que acreditamos que seja o futuro da educação, no que tange as questões de tecnologia, né, e a disponibilização irrestrita de informação? Existe uma busca pela educação híbrida? Isso aqui é um questionamento para que toda instituição pergunte sobre o seu cenário, a sua instituição. O que ela pensa sobre isso? Ela busca uma educação híbrida? Né? Qual que é o papel dessa instituição? Até onde queremos avançar no que se refere à mobilidade educacional? O uso de equipamentos móveis para fins educacionais. É a própria instituição que vai tomar essa decisão. Quando ela souber onde ela quer atingir, ela vai conseguir blindar, ela deve pensar na blindagem e como conseguir isso de forma mais segura. Ok?